Olá a todos, bem-vindos ao vídeo onde irei explicar as ANOVAs de medidas repetidas. Vamos então passar para o PowerPoint. Portanto, este vídeo acaba por ser um seguimento da ANOVA por blocos, tendo em conta que as ANOVAs de medidas repetidas são casos particulares de ANOVAs por blocos. Então, o que é uma ANOVA de medidas repetidas? Uma ANOVA de medidas repetidas é quando os mesmos sujeitos são avaliados em todas as condições do problema. Por exemplo, vamos supor que o mesmo conjunto de sujeitos submeteu-se a 3 tratamentos diferentes. Neste caso, o fator tratamento é designado por medidas repetidas porque são sempre os mesmos sujeitos a serem testados. No entanto, como são sempre os mesmos sujeitos, é natural que haja uma estrutura correlacional entre os 3 tratamentos, isto é, um indivíduo que responda bem a um tratamento muito provavelmente também irá responder corretamente aos outros tratamentos. E, portanto, isto é uma das vantagens das medidas repetidas, é poder, de certa maneira, incorporar esta estrutura correlacional entre os diferentes níveis desta variável de medidas repetidas. Uma das vantagens que vem descritas em toda a literatura é que, como são sempre os mesmos indivíduos, leva a uma diminuição da variabilidade total quando comparado ao problema de ter sujeitos diferentes em cada um destes níveis. Portanto, quando tem os mesmos sujeitos, a variabilidade existente é sempre menor do que numa situação de amostras independentes. Uma das outras características fundamentais neste tipo de novas medidas repetidas é que a variável de tratamento geralmente é de ordem temporal. Portanto, é medido, são problemas do género que é medido na linha de base, no final do estudo, e depois passado 6 meses para verificar se o efeito ainda é visível ou não. Pelo facto, então, da variável de medidas ser temporal, permite, então, o estudo de tendências em desenhos longitudinais. Qualquer desenho longitudinal é o estudo do mesmo indivíduo ao longo do tempo. Como eu disse, uma das principais vantagens é a redução da variabilidade e também tem desvantagens. Geralmente as vantagens estão associadas à ordem dos tratamentos, porque os indivíduos não podem estar em 2 tratamentos em simultâneo. Primeiro fazem um tratamento, depois fazem outro, e, de certa maneira, o que acontece aqui é que aquelas implicações de A implica B poderá não ser igual a B implica A. E, portanto, de certa maneira, a repercussão dos tratamentos da A sobre B pode não ser as mesmas a sequência inversa. O outro problema das medidas repetidas é a descodificação por parte do sujeito do processo. Este problema coloca-se muitas vezes em questionário, em que quando se aplica o mesmo questionário 2 vezes, da segunda vez o indivíduo já sabe exatamente quais são as perguntas e pode condicionar as suas respostas àquilo que é perguntado. E dessa certa maneira, isso irá provocar um enviesamento das respostas. Uma alternativa será a utilização das manobras, que são múltiplas ANOVAs em simultâneo. Cada uma destas variáveis dependentes, ou melhor dizendo, cada nível deste fator de medidas repetidas pode ser considerado uma variável dependente e, portanto, podemos ter então várias variáveis dependentes em simultâneo, coisa que não acontece numa ANOVA de amostras independentes, em que nós só temos uma única variável dependente. Finalmente, então, o modelo matemático de uma ANOVA de medidas repetidas pode ser dado por este modelo que está aqui. O y é variável dependente, o μ é média geral, o αi representa o efeito do tratamento I, ou seja, do fator A, o S representa o sujeito I, que tem, neste caso, que tem uma distribuição associada, e finalmente temos então o nosso erro aleatório com distribuição normal, média zero, variância sigma quadrado. Como vocês podem ver aqui, neste modelo matemático nós vamos ter 2 fontes de erro. Uma ligada então ao sujeito e uma segunda fonte de erro ligada ao erro aleatório. E isso vai trazer implicações na análise destes resultados, como vamos ver posteriormente. As variáveis do sujeito e do erro são consideradas independentes e normalmente distribuídos ao longo dos níveis do fator de tratamento. Também são considerados homogéneos nos níveis do fator de tratamento, isto é, não há grande variação de variabilidade entre os diversos níveis do fator de tratamento.
Como vocês já podem ter visto, ou se assistiram ao vídeo da ANOVA por blocos, o sujeito I pode ser considerado um bloco. E, portanto, o desenho experimental de medidas repetidas acaba por ser um caso particular de um desenho experimental por blocos. No modelo apresentado não existe interação entre o sujeito e o fator. Claro que isso não é o modelo mais realista que nós podemos ter. O modelo mais realista incorpora então a interação entre o fator e o sujeito no próprio modelo. E de certa maneira é esta interação sujeito-tratamento que vai colocar-nos uma dificuldade no cálculo dos resíduos. Se esta interação existir, então nós não vamos conseguir calcular diretamente o valor da variabilidade da variável dependente. As hipóteses estatísticas vão ser dadas da mesma forma que nós vimos anteriormente. A hipótese nula, não há diferenças entre os tratamentos. A hipótese alternativa, existe pelo menos um tratamento que é diferente de zero. Os resultados podem ser publicados numa ANOVA de medidas repetidas. Nós aqui vamos ter duas fontes de variação entre sujeitos. Portanto, o N, os graus de liberdade, vai ser a dimensão da amostra menos 1. E vemos aqui que o valor esperado da média quadrados do erro vai ser a variância dos resíduos mais k vezes a variância dos sujeitos. Este k está relacionado então com o número de níveis do fator de medidas repetidas. O mean square é novamente o rácio da soma dos quadrados a dividir pelos graus de liberdade. Também temos aqui a linha do fator de tratamento, que tem de graus de liberdade k menos 1. E, então, a média dos quadrados é a divisão da soma dos quadrados pelos seus graus de liberdade. Já vou voltar a isto um bocadinho mais à frente. Temos a variabilidade do erro, que é então dado pelos graus de liberdade da dimensão da amostra menos 1, a multiplicar pelo número de tratamentos menos 1. E agora reparem, é aqui que está uma grande diferença para as ANOVAs que vimos nos outros vídeos anteriores. Geralmente aqui, numa ANOVA de amostras independentes, só aparece sigma quadrado dos resíduos. Neste caso, por causa de que os meus sujeitos também têm uma distribuição associada, portanto não são fixos, vai acontecer que o seu valor esperado vai ser dado então pela soma destas duas fontes de erro. Portanto vai ser o valor da variância do erro mais a variância da interação do tratamento por sujeito. E, portanto, isso vai fazer com que não seja direto o valor, não é possível calcular diretamente qual é o valor da variabilidade da variável dependente. A nível da estatística, vemos que o F0 só é produzido para a linha do tratamento. Isso é facilmente visível aqui, novamente, através do valor esperado das médias dos quadrados. Reparem que o valor do F0 é um rácio entre duas variabilidades. E, portanto, a única componente da variabilidade que é diferente no fator de tratamento é esta terceira componente que está aqui, que é então relacionada diretamente com a variabilidade dos tratamentos. Eu, ao fazer esta divisão que está aqui, estas duas componentes vão ser iguais, quer no numerador, quer no denominador, e portanto o F, o valor da estatística do teste, está essencialmente a calcular se esta componente é ou não diferente de zero. E é isso que é necessário calcular numa ANOVA de medidas repetidas. Se vocês repararem, não é possível calcular um F0 para os sujeitos porque a divisão desta quantidade pelo seu erro vai dar algo que não é facilmente justificado. Não é algo que a gente não consegue definir o que é que está a ser calculado. Portanto, a única inferência estatística que é possível fazer numa ANOVA de medidas repetidas tem a ver então com o tratamento. Isto já acabei de dizer, portanto, o valor de sigma quadrado TS representa a variância da interação entre o fator e o sujeito, e apenas o fator de tratamento é que é possível ter um resultado inferencial. Como eu também disse, a média dos quadrados do erro vai ser dada então pela soma destas duas variabilidades. Novamente, então, devido à estrutura correlacional que existe entre as medidas repetidas, o pressuposto da homogeneidade vai ser substituído pelo pressuposto da esfericidade. Mas uma outra desvantagem que nós podemos estar a falar de medidas repetidas que são calculadas através da ANOVA é que quando falta uma medição de um sujeito, vamos supor que uma medição do follow-up do sujeito 5 não foi medido. A grande desvantagem das ANOVAs é que todas essas medições desse sujeito vão ser removidos da análise.
o que obriga a uma grande perda de informação. Nestes casos, ou utiliza-se um método de imputação de dados, ou então utiliza-se um método de modelos aleatórios ou mistos, muitas vezes designados na literatura pelo mixed models, para que, de certa maneira, conseguir contabilizar as observações que existem. Finalmente, o critério da homogeneidade é substituído pelo critério da esfericidade, como eu tinha dito anteriormente, e este critério da esfericidade é avaliado pelo teste de Moseley, que está muitas vezes relacionado com a simetria da matriz variância e covariância. E, portanto, a matriz variância e covariância é dada por estes cálculos que estão aqui representados, em que a diagonal vai representar os elementos da variância e fora da diagonal representa os elementos da covariância. E, portanto, de certa maneira, para haver simetria, este valor que está aqui, ou seja, primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual ao valor que está na segunda linha, primeira coluna. Se assim for dito, se assim existir, em inglês nós utilizamos a designação compound symmetry, e então existe esfericidade porque existe simetria na matriz de variância e covariância. Em notação matricial, esta matriz que está aqui pode ser escrita à custa desta notação que está aqui presente. Então, quais são os pressupostos? A normalidade dos resíduos. Os resíduos devem ter uma distribuição normal. O pressuposto 2 é o critério da esfericidade, que é então o tal teste de Moseley. As hipóteses neste teste vão ser definidas da seguinte maneira. A variância de todos os pares de medidas repetidas são iguais. Hipótese alternativa, as variâncias de todos os pares de medidas repetidas não são iguais. Dito de outra maneira, não é o x1, não é o A1, A2, A3 que interessa, mas é então A1 menos A2, A1 menos A3, A2 menos A3. E ele depois a seguir vai calcular a variância dessas diferenças, que de certa maneira é muito próxima do princípio então, da simetria. Ele vai ver se a variância dessas diferenças são idênticas em todos os pares de medidas repetidas ou não. Portanto, neste caso não nos interessa rejeitar H0. Isto acabei por dizer isto no slide anterior, só para alertar aqui um seguinte aspecto, é que no software R é possível testar se estes resíduos seguem uma distribuição normal multivariada, através da função MVN, que utiliza então o teste de Mardia, que avalia o skewness e o kurtosis da distribuição multivariada, se pode ser ou não aproximado à distribuição normal. Isto é, se eles podem ser considerados ou não simétricos, e se ambos forem simétricos, então muito provavelmente estaremos numa distribuição normal multivariada. No entanto, na prática, este critério do teste de Moseley este critério é muito sensível e pode ser muito difícil de validar na prática. Então entra aquilo que é designado nos livros pelos critérios de correção. Existem então dois critérios de correção que nós vamos falar. Um primeiro critério de correção é o critério de Epsilon de Hugh-Felt e um segundo critério de correção é o Greenhouse-Geisser. O que eles vão fazer, essencialmente, vão corrigir os graus de liberdade da nova para, de certa maneira, garantir que a gente esteja mais próximo da esfericidade. Mas há uma condição, que estes valores deste epsilon não podem ser inferiores a 0,75, ou seja, tem que ter uma correção máxima de 25% nos graus de liberdade. Caso contrário, assume-se que a esfericidade não poderá ser, de facto, assumida. E, portanto, estes critérios de correção servem então para ajustar os graus de liberdade da ANOVA de medidas repetidas. Vamos mostrar aqui um pequeno exemplo hipotético da maneira como nós podemos utilizar estes critérios de correção. Vamos supor que neste exemplo nós tínhamos 3 momentos de avaliação, logo os graus de liberdade iriam ser 2, tínhamos 8 sujeitos na nossa experiência, portanto os graus de liberdade associados aos resíduos ia ser da forma G-1, N-1, que iria dar então 14, e vamos supor que a soma dos quadrados do fator era 18,45 e a soma dos quadrados dos resíduos era 64,147. E, portanto, nós iríamos calcular o valor do F0, que teria então a distribuição F tem sempre um par de graus de liberdade, associado então aos momentos de avaliação e associado aos seus resíduos,
Portanto, o F seria o F214, seria igual a 3.002, que não é mais do que a divisão da soma dos quadrados pelos seus graus de liberdade correspondentes. Vejam então na tabela da ANOVA como poderiam chegar a este valor que está aqui. Este valor que está aqui, veja aqui na fórmula errada que não está correto, não é 3.02, mas sim 2.01, ok? Portanto, não se esqueçam que este valor aqui tem que ser atualizado para 2.01. Foi um erro da minha parte ao calcular aqui os valores, mas aqui está correto. E, portanto, o p-value é a probabilidade de se observar um valor mais afastado do que a estatística do teste sobre H0 e, portanto, passa-se para o seu complementar e aplica-se a função de distribuição, neste caso a função de distribuição f, e o valor é 0.17008. Mas isto não é, este era o caso, no caso da simetria estar garantida, vamos supor que nós calculamos estes épsilons e o Greenhouse-Geisser era 0.6569 e o Epsilon de Hugh-Felt era 0.8674. Se fôssemos a calcular a ANOVA pelo Greenhouse-Geisser, então o que nós temos que fazer é corrigir os graus de liberdade pelo seu fator de correção. Neste caso seria multiplicar 2 pelo valor 0.65, 2, sim, 2. 2 pontos vezes 0.65 dá então 1.31 e os graus dos resíduos era multiplicar os graus de liberdade que nós tínhamos pelo valor do fator de correção, que daria então 9.19. Calculando novamente o valor do F, vemos que o F não irá ser alterado, a única coisa que realmente é alterada é o cálculo dos graus de liberdade. Portanto, quando eu vou calcular o valor do p-value, eu vou calcular isto na função de distribuição f com estes graus de liberdade, 1.31 e 9.19, ou 9.20. E o valor do p-value é 0.1911. No caso do Hugh-Felt, novamente o procedimento é igual. Eu vou corrigir os graus de liberdade pelo fator de correção e depois vou calcular a função de distribuição com os novos graus de liberdade que estão aqui associados. E, portanto, no caso do teste de Moseley rejeitar H0, o critério da esfericidade podemos garantir então que foi validado pelo Epsilon de HF. Porquê? Porque o seu valor é superior a 0.75 e, portanto, os graus de liberdade da ANOVA devem ser ajustados, o que vai alterar o valor do p-value associado, mas não altera o valor do F. Como eu disse, como já tinha dito anteriormente, no caso de uma ANOVA de medidas repetidas, o fator geralmente é temporal, como é o caso dos estudos longitudinais. O objetivo é descobrir então padrões de desenvolvimento, ou padrões ao longo do tempo que nós podemos ter. Então, no caso paramétrico, temos a ANOVA de um fator com medições repetidas, o não paramétrico para variáveis ordinais ou quantitativas cujos pressupostos não tenham sido verificados será o teste de Friedman. O teste de Friedman é um teste que é muito usual aparecer na literatura. No caso de variáveis nominais binárias, será o teste de Cochrane, que é a extensão do teste de McNemar para 12 amostras binárias. Neste PowerPoint, os níveis do fator de tempo serão considerados fixos a priori, portanto estaremos a falar de uma ANOVA de efeitos fixos. Se os níveis do fator for aleatório, então podemos utilizar modelos aleatórios ou modelos mistos para medidas repetidas, que também seria o próximo passo, o próximo estudo neste tipo de ANOVAs. E, portanto, vamos começar a ver o primeiro exemplo. Num estudo sobre dieta de emagrecimento, com 60 participantes, foram considerados 3 momentos de avaliação. Antes do tratamento, ou baseline, fim do estudo ou tratamento, e no follow-up, geralmente pode ser ao fim de um mês, 6 meses, ou depende um bocado da experiência que a gente esteja, de certa maneira, a validar. A variável dependente, então, é o peso dos participantes. Portanto, só repetindo aquele follow-up, para saber o valor do follow-up correto, é preciso analisar na literatura ou procurar por estudos que sejam muito próximos do nosso, para tentar perceber qual seria o período de follow-up mais correto, ou o que é mais descrito na literatura como o mais correto. E, portanto, trata-se de uma ANOVA de medidas repetidas com um fator, com 3 níveis.
baseline, fim do estudo e follow-up, e portanto neste caso a ordem temporal dos níveis de avaliação não pode ser alterada. Se eu alterar a ordem dos níveis deste fator, eu vou ter resultados que não são consistentes. Os testes de hipóteses são os seguintes: não há diferenças entre os efeitos, existe menos um efeito que é diferente dos restantes. A nível de caixas de bigodes, vemos logo que o valor da baseline é diferente dos outros dois, e a nível entre o final do estudo e o follow-up, há aqui uma certa sobreposição entre as caixas de bigodes que tornam mais difícil esta análise. Portanto, em princípio, ou todos serão diferentes, ou então haverá pelo menos um efeito diferente correspondente então à linha de base. Não esquecer que esta linha de base muitas vezes corresponde ao grupo de controle. Portanto, o grupo de controle em medidas repetidas acaba por ser o valor que está medido na linha de base. A nível dos resultados da ANOVA, nós não vamos para já prestar atenção ao intercept, e temos então aqui o resultado do nosso fator que eu chamei de time factor. Tem 2 graus de liberdade, sim senhor, que portanto é o número de grupos menos 1, e aqui a 118 tem a ver então com aquele cálculo que é G menos 1, N menos 1. Portanto eu tinha cerca de 60 sujeitos, 59, 59 vezes 2 dá então o valor 118. Aqui esta é a soma dos quadrados do fator, aqui é a soma dos quadrados do resíduo, e depois temos aqui o valor do F obtido. Não se esqueçam que para obter este valor do F eu teria que dividir a cada uma destas componentes pelos graus de liberdade associados. Tem aqui o valor do F e tem aqui o valor do p-value, e então eu digo, sim senhor, o valor o valor para este fator o resultado é estatisticamente significativo, portanto rejeita-se H0, logo existe pelo menos um dos grupos que tem um comportamento médio diferente dos anteriores. Nós, pela caixa de bigodes, o candidato mais indicado seria então o valor da baseline. Portanto, rejeita-se H0, podemos calcular o R quadrado como numa ANOVA de amostras independentes, ou seja, é a proporção deste valor sobre a soma destas duas quantidades, e vai dar então a proporção de variabilidade explicada pelo modelo da ANOVA, que neste caso anda à volta dos 80%. Neste caso, o R apresenta uma estimativa do eta quadrado generalizado, que é uma outra medida, de certa maneira, concorrente deste R quadrado. Pelo GES, então o valor da proporção de variabilidade explicada só seria na ordem dos 74,2%. A nível da normalidade dos resíduos, vemos que no caso do skewness e do cortosis não houve nenhum problema, e portanto o teste de Mardia é baseado no skewness e no cortosis, e portanto sempre que passa nestes dois o seu resultado é positivo. Se um destes dois falhar, então o seu resultado é negativo. Também convém verificar os testes univariados, e neste caso nós temos, de certa maneira, os níveis do fator de medidas repetidas são variáveis dependentes, porque são as medições que nós estamos a fazer. Portanto, o Y1 é a medição na linha de base, o Y2 é a medição no fim do estudo, o Y3 é a medição no follow-up. Ok? E, portanto, no caso univariado, a distribuição normal para cada uma destas características também deu correto, deu distribuição normal, e, portanto, a normalidade dos resíduos ficou validada. Vemos que na matriz de variância existe uma certa simetria. Podemos ver que estes valores são simétricos, e na diagonal principal está então o valor das variâncias. O teste de Moseley, vemos que o valor é 0,96, o valor do p-value é 0,33, portanto superior a 0,05, não se rejeita H0, o teste de esfericidade foi verificado. O R também apresenta as correções de esfericidade. GG quer dizer então Greenhouse-Geiser, vemos que o valor é 0,96, e depois calcula o p-value que está associado a este valor que está aqui. No caso do Hugo-Feld, do valor do Epsilon de Hugo-Feld, também é 0,99, e o valor do p-value também está associado a este valor
a dizer que este valor é diferente de zero. E, portanto, de certa maneira, neste caso não era necessário utilizar as correções, porque os valores dos épsilons são, porque o critério da esfericidade é verificado. No caso, se vamos supor que ele não tinha sido verificado, então qual dos dois é que eu devo utilizar? Quanto maior for o valor do epsilon, menor é o fator de correção necessário. E, portanto, como regra prática, geralmente eu utilizo o maior dos dois, que geralmente costuma ser o U-fault, o HF. Quando se rejeita H0, o próximo passo a fazer é comparações múltiplas. Então aparece o método Bonferroni, ou o método Holmes, ou o método SIDAC, como possibilidades de comparações múltiplas de medidas repetidas. Em alternativa, pode-se utilizar também o método de Tuckey. E, portanto, como acontecia numa ANOVA de amostras independentes, na literatura há vários métodos de comparações múltiplas que nós não iremos aqui falar. Então, o primeiro passo é sempre calcular o número de comparações e escrever quais são as comparações que nós iríamos ter. Neste caso, se com 3 grupos, o número total de comparações são 3, o grupo 1 contra o grupo 2, o grupo 1 contra o grupo 3, o grupo 2 contra o grupo 3. Olhando para esta tabela, que é pelo método de Bonferroni, veja então que o p-value é sempre inferior a alfa, portanto rejeita H0 em todas. Então chego à conclusão que aqueles 3 momentos apresentam 3 efeitos diferentes. Cada momento está associado a um efeito diferente. Portanto, o grupo da baseline tem um efeito, o grupo do fim do estudo tem um segundo efeito e o grupo de follow-up representa um terceiro efeito diferente do ponto de vista estatístico. E, portanto, a árvore dos efeitos homogéneos iria dar-nos uma resposta, como está aqui apresentado no PowerPoint. Os resultados do método Wall e do método Bonferroni foram idênticos e, portanto, iremos avançar. Claro que estes métodos, em situações muito próximas de alfa, do nível de significância, poderão dar resultados diferentes. Então, no vosso relatório, o que vocês têm que, de certa maneira, exemplificar ou escrever é indicar qual foi o método de comparações múltiplas utilizado. Passando para as ANOVAs não paramétricas, vamos começar pelo teste de Friedman. Este teste de Friedman, novamente, não trabalha com os valores, novamente, como no caso do teste de Kruskal-Wallis, no caso das amostras independentes. Não utiliza os valores absolutos, mas utilizam as posições ou as classificações que eles têm na amostra. E, portanto, o teste de Friedman avalia se a forma da distribuição é idêntica nos níveis das variáveis de medidas repetidas. Portanto, o H0 vai ser as medianas dos ranks são todas idênticas entre si, ou então existe pelo menos uma das medianas que é diferente dos anteriores. E, portanto, se os dados forem apresentados num formato wide, ou seja, num formato por coluna, onde as linhas representam os sujeitos e as colunas representam os tratamentos de dimensão K. E, portanto, o que ele vai fazer vai atribuir ranks ou posições dentro de cada um destes blocos, construindo então depois uma matriz de ranks associados a corrigidos então em situações em que se verifica por empates. A seguir, calcula o valor médio dos ranks por cada tratamento, utilizando esta estatística, e finalmente a estatística do teste é dada por esta fórmula que aqui está, e então calculamos o valor de Q, que é a estatística do teste. Se o N for maior que 15 ou K maior que 4, então sabe-se que o Q segue uma distribuição Q quadrado com K menos 1 graus de liberdade. Portanto, voltando aqui no exemplo do R, nós vamos ter aqui o resultado do R, tanto como estava a dizer, segue uma distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade, o valor é 92,6 e o p-value tende então para 0, porque eu estou a repetir o exemplo anterior, ou seja, aquele exemplo das 3 medições. A nível das comparações múltiplas, existem muitos trabalhos feitos sobre comparações múltiplas não paramétricas, como estes testes que estão aqui. Estes testes são, de certa maneira, os que aparecem mais vezes na literatura, e estes são os testes todos contra todos, que é aquela situação mais próxima do Bonferroni, mas também podemos ter situações de um contra todos, que é a situação que eu quero ver um determinado grupo, saber se eles são diferentes ou não. Pelo método de Siga, todas as comparações múltiplas rejeitam H0
em que então, de certa maneira, confirma o resultado da nova paramétrica que nós já tínhamos. Faço novamente esta observação. Hoje em dia, estes testes não paramétricos são muito fáceis de calcular, utilizando software, e, portanto, se vocês querem ter certeza nos resultados da nova paramétrica, não custa nada verificar os resultados da nova não paramétrica. Mesmo tendo os pressupostos verificados, não custa nada verificar o que é que a nova não paramétrica afirma, ou quais são os resultados apresentados. Temos, para variáveis nominais binárias, temos o teste de Q de Cochrane, em que as variáveis então são escritas como sucesso ou insucesso, ou seja, uns ou zeros. E, portanto, neste caso, seria o teste de Q de Cochrane a utilizar. O teste de Q de Cochrane é uma generalização do teste de McNemar e avalia, novamente, tal e qual como o teste de Friedman, avalia-se a forma das distribuições, neste caso através das proporções, é idêntica nos níveis das variáveis de medidas repetidas. Portanto, ele em H0 vai testar se todas as proporções são idênticas ou se existe pelo menos uma proporção que é diferente de zero, diferente das restantes, peço desculpa. O algoritmo é calculado da seguinte forma: ele calcula os totais de cada uma das colunas, ou seja, de certa maneira, os números de casos favoráveis, faz a mesma coisa para as linhas e depois então a estatística do teste que vai ser dada então por esta fórmula que aqui está apresentada. O N grande é o número total de observações. Se isto acontecer, então este Q segue novamente uma distribuição Q quadrado de K menos 1 graus de liberdade. Os métodos mais usuais de comparações múltiplas é o teste de McNemar, embora na literatura apareça também o teste de Wilcoxon-Sign-Rank como sendo possível. Vamos ver este exemplo. Vamos supor que no final da formação os 14 participantes tinham sido inquiridos sobre quais os métodos que acharam que tinham sido mais eficazes na produção de um resultado. Nesta formação foram abordados 4 métodos diferentes e a resposta era sim, se foi eficaz, não, se não foi eficaz. E, portanto, neste caso aqui, estamos numa ANOVA de um fator, método de medidas repetidas com 4 níveis, método A, método B, método C, método D. Reparem que todos os participantes foram avaliados nos 4 métodos, ou deram a sua opinião sobre os 4 métodos. Ok? Vemos aqui o resultado da estatística descritiva, vemos que aqui a técnica B, temos aqui resultados diferentes em relação às da técnica A, técnica C, técnica D, portanto o mais provável será então rejeitar o valor de H0. Portanto, neste caso, então, o teste Q de Cochrane, que nós testamos, o valor rejeita o H0, como nós já estaríamos à espera, o p-value é bastante inferior ao valor de 0,05. Tem uma distribuição Q quadrado de 3 graus de liberdade. Este é o resultado da estatística do teste. Ele também calcula as probabilidades que estão associadas a cada um dos grupos. No primeiro caso foi 0,78, no segundo grupo foram 0,14, 0,85 para o terceiro e 0,57 para o quarto. Nós, como podemos ver aqui, estes valores amostrais indicam-nos logo que o resultado teria que ser rejeitar H0. Comparando os resultados pelo teste de McNemar, eu tenho aqui as comparações todas aqui feitas, portanto todos têm aqui as tais 6 comparações que nós iríamos ter, e aqui vemos então que entre a técnica A e a técnica C não se rejeita H0, a técnica A e a técnica D também não se rejeita H0, e depois temos aqui algumas delas que se rejeita H0, mostrando então que esta ANOVA teria efeitos diferentes. Deixo-vos para vocês tentarem construir a árvore dos efeitos homogéneos. A solução será algo deste género que está aqui. Será então terá dois efeitos. O primeiro efeito constituído pela técnica A, a técnica C e a técnica D, e o segundo efeito constituído pela técnica B e a técnica D. Novamente, aqui a dimensão da amostra pode ter tido um impacto nos resultados, porque a dimensão da amostra é bastante reduzida, tendo em conta que só foram avaliados 14 sujeitos. Vamos passar então a generalizar o caso de um fator para 2 fatores. Nós temos alguns exemplos de ANOVAs de 2 fatores de medidas repetidas, ou seja, o fator A é de medidas repetidas, o fator B também é de medidas repetidas. Então, nesse caso,
estaremos numa ANOVA de dois fatores de medidas repetidas. Escreve-se, tem aqui o fator A, o fator B, a interação de A por B, e temos aqui o fator sujeito que aparece sempre no caso das ANOVAs de medidas repetidas. Neste caso, eu estou a assumir que não há interação entre o sujeito e os fatores. Mas é óbvio que nós depois iremos ver que a solução, a situação mais correta é apresentar a interação. Como está aqui no próximo slide. Se nós incorporarmos a interação, então vamos ter a interação do sujeito com o fator A, o sujeito com o fator B e o sujeito com a interação de A por B. Teremos mais estas três componentes adicionadas ao modelo. Como acontecia numa ANOVA de um fator, o facto da inclusão do sujeito na análise vai dificultar o cálculo dos resíduos. E, portanto, cada fator vai ter a sua fonte de erro associada, como nós iremos ver nos resultados. Do ponto de vista inferencial, não há grandes diferenças nas hipóteses estatísticas. No fator A, vamos dizer então que em H0 todos os níveis são iguais. Hipótese alternativa, existe pelo menos um nível que é diferente. Para a hipótese B, a mesma coisa, e depois teremos a interação do fator A com o fator B. Vemos então aqui na ANOVA, os resultados da ANOVA podem ser descritos aqui. Depois no slide 34 vou-vos mostrar porque é que cada fator tem o seu erro associado. Portanto, vemos aqui o fator A, temos aqui, portanto, os graus de liberdade é sempre o número de níveis menos 1. Para o fator B é a mesma coisa. E para a interação é o produto de A-1 e B-1. Daqui depois a nível dos resíduos, será então N-1 a multiplicar por A-1, enquanto o erro da interação é N-1 a multiplicar pelo número de níveis A vezes B-1. Temos então aqui a média dos quadrados, então podemos calcular a estatística inferencial para o fator A, para o fator B e para a interação de A por B. Portanto, reparem que não há mais nenhum F a ser calculado. De salientar que também temos aqui uma fonte de variação entre sujeitos, e então que tem uma soma de quadrados associados e aqui n-1, que é o número de sujeitos menos 1. Não esquecer que numa ANOVA de dois fatores de medidas repetidas, o n não é duplicado, portanto o n é igual, tanto faz para um fator como para os dois fatores, são sempre os mesmos sujeitos que são a ser testados nas diferentes combinações que estão associadas. Como eu estava-vos a dizer, esta tabela sobre o valor esperado da média dos quadrados permite então ver que de facto porque é que cada fator tem o seu erro associado. Reparem que esta seria a fórmula do numerador, esta seria a fórmula do denominador. E se vocês repararem, o rácio entre estes dois, aquilo que ele está a testar, o que a ANOVA está a testar, é se esta componente é ou não diferente de zero. O que faz sentido, porque o fator A, eu estou a testar o fator A. Aqui, se esta componente é diferente de zero, o que faz sentido, porque eu estou a testar o fator B. E finalmente, na interação, esta é a componente que eu estou a testar se é igual a zero ou não, e faz todo sentido, porque é a interação de A por B que está aqui associado. Aqui este S aqui está a mais. Portanto, este S que está aqui não está correto. Aqui sim, isto está correto, mas este S aqui não está correto. Portanto, aqui uma sigla. Este S está a mais. E aqui, novamente, porque eu fiz copy-paste desta tabela, este S que está aqui também está a mais. Teria que ser necessário remover. Como nós podemos ver, o erro de medidas repetidas, o erro de uma ANOVA de medidas repetidas, não é possível estimar a variância do erro, porque a variância do erro é sempre adicionado a componente da variância da interação do fator sujeito ou da interação sujeito. E, portanto, teremos esta situação sempre que nós estamos aqui a ver. A nível dos pressupostos são idênticos aos anteriores, normalidade dos resíduos e critério da esfericidade. Algo que eu não mencionei numa ANOVA de um fator, mas que também é verdade: se o fator de medidas repetidas só tiver dois níveis, automaticamente a matriz de variância e covariância é simétrica e, portanto, o teste de Mockley não é produzido. Portanto, se tiver só dois níveis, automaticamente está garantido o teste de Mockley.
Vamos supor que nós tínhamos um estudo de percepção de figuras geométricas escondidas numa imagem e um conjunto de 10 participantes foi avaliado em 2 fatores: a forma geométrica com 3 níveis, círculo, quadrado ou triângulo, e opacidade com 2 níveis, sólido ou de contorno. A variável dependente foi o número correto de identificações. Portanto, reparem que é sempre os mesmos 10 sujeitos em todas as combinações dos fatores. E, portanto, os resultados da ANO, ele vai aparecer, então, ignorando o intercept. Temos aqui o fator A, temos aqui o fator B e temos aqui a interação de A por B com as suas somas dos quadrados e os seus F's associados. Podemos então ver que neste caso aqui ele rejeita H0 em todos os casos. Não, aqui não rejeita, peço desculpa. Aqui não rejeita, está ligeiramente acima do alfa e aqui obviamente também não rejeita porque é 0.2, claramente, 0.28 claramente também está acima do alfa. Portanto ele só rejeita para o fator opacidade e neste caso para o intercept, mas que para já nós não estamos a prestar atenção a ele. E, portanto, apenas o fator opacidade é significativo, apesar do fator forma estar muito próximo do nível de significância. Quando a gente pede para calcular o critério de esfericidade, ele calcula para o fator forma, que tem mais de 2 níveis, e para a interação forma-opacidade. Nesta tabela do Mockley, ele vai testar sempre todos os fatores de medidas repetidas e todas as interações que sejam exclusivamente de medidas repetidas. Neste caso, o fator A por B, a interação do fator A e B, serão, como o fator A é de medidas repetidas, o fator B é de medidas repetidas, então a sua interação também é de medidas repetidas. E, portanto, ele também vai testar se a esfericidade é verificada para a sua interação. Como eu tinha dito aqui, não aparece o fator B, a opacidade, porque só tem 2 níveis. E quando só tem 2 níveis, automaticamente está validado. Vemos aqui que nos valores do Greenhouse-Geiser e do Hugefeld, vemos que, neste caso, o valor de Hugefeld deu superior a 1, 1.2. Neste caso, nós devemos arredondar o valor para 1. Então, devemos truncar o valor a 1. Ok? Se o valor for superior a 1, o que se faz na prática é arredondar o valor a 1. Normalidade dos resíduos, temos aqui alguns problemas, falha aqui no skewness, o que implica logo no teste final o resultado ser negativo, não está validado. E quando vamos ver os resultados dos resíduos univariados, vemos que esta combinação quadrado-sólido rejeita a normalidade e esta combinação quadrado-contorno também rejeita a normalidade. E, portanto, neste caso aqui, os resultados não são, os resíduos não estão validados, mas se vocês repararem, aquele princípio que eu tinha dito de uma ANOVA equilibrada em amostras independentes, podemos também utilizar aqui no caso das ANOVAs de medidas repetidas. Reparem que o valor do p-value já está muito próximo do alfa. E, portanto, numa ANOVA equilibrada, eu vou dizer que a ANOVA é robusta a pequenos desvios, e este aqui é considerado um pequeno desvio para o valor do alfa. Neste caso aqui também é considerado um pequeno desvio, mas infelizmente neste caso 5, isto já não é considerado um desvio pequeno. E, portanto, aqui de facto a normalidade dos resíduos univariados falha para esta combinação que está aqui. No caso da normalidade multivariada, nós poderíamos, com este resultado, poderíamos dizer que sim, que está então verificado. O próximo passo seria fazer comparações múltiplas, então, para o fator A, para o fator B e para a interação. Portanto, o R faz isto muito bem feito, portanto, eu calculo isto tudo muito direitinho. Ou então podíamos também utilizar a técnica dos contrastes quando nós queremos avaliar, e aqui tínhamos muitas combinações diferentes. Se nós quiséssemos combinar, por exemplo, os quadrados contra os triângulos, os 3 quadrados contra os 3 triângulos, e assim sucessivamente. Portanto, aqui nós podíamos, os contrastes permitem então fazer comparações múltiplas de uma maneira muito mais fina. A desvantagem é que para os contrastes nós analistas precisamos do investigador para nos guiar quais são os contrastes que valem a pena analisar.
enquanto nas comparações múltiplas, todos contra todos, o resultado não depende muito daquilo que o investigador quer fazer, então nós conseguimos rapidamente produzir esses resultados. Novamente, nos contrastes é preciso ter muito cuidado com a posição das combinações dos dois fatores e verificar sempre que a soma dos contrastes é nula. A função que eu geralmente costumo utilizar no R para saber quais são as posições que ele faz é a função ls-min. Quando os pressupostos não são cumpridos, e ali nós vimos que aquela normalidade não estava totalmente validada, podemos utilizar uma ANOVA não paramétrica. E neste caso a ANOVA não paramétrica que nós vamos utilizar é uma extensão da ANOVA não paramétrica para que nós vimos numa ANOVA de dois fatores de amostras independentes. Portanto, essa ANOVA não paramétrica chamava-se uma ANOVA não paramétrica ART, Align Rank Transformation. Vocês podem ver lá, podem ver nesse vídeo pormenores sobre esse método, que o método essencialmente acaba por ser o mesmo, à exceção de uma pequena parte que eu vou explicar já de seguida. E, portanto, este é o método que é utilizado para uma ANOVA não paramétrica de medidas repetidas. E, portanto, de certa maneira, a única correção, a única indicação, melhor dizendo, que temos que indicar ao algoritmo é que estes sujeitos estão contidos em ambos os fatores. Ou seja, estes sujeitos foram testados em todas as combinações do fator A e do fator B. E como é que a gente faz isso no R? Então definimos uma estrutura de erro, que eles chamam de error, em que eu vou dizer que este sujeito está contido, este traço quer dizer então contido, está contido na interação forma-opacidade. Portanto, este asterisco que está aqui representa então o fator A, o fator B e a interação dos dois. Não representa só a interação, representa todo o modelo que nós estamos a utilizar aqui numa ANOVA de dois fatores. O que é verdade, portanto, aqui o sujeito está incorporado dentro destas duas características. Portanto, quer dizer que aqui, dependendo do modelo que a gente esteja a avaliar, estou a falar de modelos hierárquicos, por exemplo, depois vamos ver isso mais à frente, esta estrutura de erro pode ser escrita de maneiras diferentes para tentar incorporar esse tipo de situações. Neste caso, então, o meu modelo iria ser escrito desta forma que está aqui, forma mais opacidade, mais a interação dos dois, dizendo então que o sujeito está contido dentro deste modelo que aqui estamos presentes. Também é possível fazer comparações múltiplas não paramétricas e vamos então ver aqui os resultados que nós estamos aqui a calcular. Uma coisa muito importante que eu chamo sempre a atenção é verifiquem sempre os graus de liberdade. Se vocês tiverem dúvidas sobre o resultado, verifiquem os graus de liberdade que estão a ser produzidos. E reparem que os graus de liberdade são exatamente iguais àqueles que nós estaríamos à espera. Isso é um bom sinal, significa então que ele está a calcular isto corretamente. Se aquelas combinações não estivessem bem, os graus de liberdade iriam dar diferentes. E, portanto, o conselho que eu dou sempre, verifiquem sempre graus de liberdade, é um exercício bom para verificar resultados. Vemos que o fator forma, que na nova paramétrica não era significativo, passou a ser, embora novamente está no borderline do valor do alfa, e o fator opacidade, que já era, aqui também ele confirma o resultado. A interação não era estatisticamente significativa na nova paramétrica e na nova não paramétrica também continua a não ser. Portanto, de certa maneira, estes resultados confirmam um pouco o resultado da nova paramétrica, com exceção ali do fator A, que no caso da nova paramétrica não era significativo. E, portanto, outro pormenor que nós não podemos esquecer é que este algoritmo do ART só calcula a soma dos quadrados tipo 1 e aquele resultado que foi apresentado na ANOVA era a soma dos quadrados tipo 3. E, portanto, nós sabemos que a soma dos quadrados tipo 1 ou tipo 3, quando é uma ANOVA mais do que um fator, pode dar resultados diferentes porque a ordem de entrada dos fatores é diferente na soma dos quadrados tipo 1 da soma dos quadrados tipo 3, como nós vimos nas ANOVAs fatoriais. Portanto, verifiquem novamente o vídeo das ANOVAs fatoriais sobre a soma dos quadrados que eu estou
de certa maneira, a falar. E, portanto, não apresento aqui as comparações múltiplas eram exatamente iguais às comparações múltiplas apresentadas na nova não paramétrica de dois fatores, e, portanto, esta aula já vai um pouco longa, e, portanto, não apresento aqui os graus, a possibilidade de fazer comparações múltiplas. E, portanto, este era o vídeo sobre as ANOVAs de medidas repetidas de um fator e de dois fatores, paramétricas e não paramétricas, e, portanto, agora estamos prontos para ver a continuação deste tipo de assuntos, que é quando eu tenho um fator de amostras independentes e um fator de medidas repetidas, que tipo de análise é que nós podemos fazer. Mas isso fica então para o próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vamos falar nisto na aula prática, ou podem utilizar a caixa de comentários para a colocação de dúvidas, ou então simplesmente mandar um e-mail para mim. Ok? Obrigado por terem assistido e então eu fico então por aqui. Obrigado.